Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Talvez você conheça um amigo, um conhecido que tem alguns gestos únicos, por dizer assim. Gestos meio engraçados. Aí, depois de um tempo, você conhece o pai ou a mãe desse teu amigo e percebe que também eles têm os mesmos gestos. Ou seja, essa questão foi compartilhada, transmitida. Você conhece alguém assim? Eu tenho um amigo que ele tem também uns gestos meio engraçados. Aí um dia ele estava sentado ao lado do pai do meu amigo. E aí eu percebi que os dois têm os mesmos gestos. Olha, muito interessante. A questão é que meu amigo, fisicamente, ele é mais parecido com a mãe. Ele não é tão parecido com o pai. Ainda assim tem os mesmos gestos. Inclusive eu falei, cara, você é um clone do teu pai, faz os mesmos jeitos, tudo iguaizinho. Olha, com isto eu quero te dizer algo, que nós, os pais, podemos transmitir certas coisas aos nossos filhos sem que seja a nossa intenção. Sabe, um modo de proceder, um modo de falar, os gestos como acabo de dizer. Ok, tudo bom quando isso é algo meio engraçado, mas também podemos compartilhar atitudes erradas. Não é que seja a nossa intenção, mas ainda assim o fazemos. O problema é que às vezes esses costumes, sabes, que está em nós, também nós aprendemos dos nossos pais. E nossos pais aprenderam dos pais dele, ou seja, dos nossos avós, e o avô aprendeu do bisavô. Ou seja, existe um padrão, uma sequência que vem de geração após geração de costumes erradas e que é necessário quebrar, porque isso pode estar atrapalhando o fluir do poder do nosso Pai Celestial. Por exemplo, em uma família, todos são murmuradores. O filho murmura, o pai murmura, o avô murmura, o bisavô murmura. Ou seja, essa coisa está bem enraizada. E aí o tema de nossa aula da Escola Plenitude, eu quero falar algo poderoso da parte do nosso Senhor, que é possível quebrar esses padrões familiares. E se não quebramos, infelizmente, vamos a perder as bênçãos que o Senhor deseja em nossa vida. Então vamos aprender sobre este tema tão importante. O propósito desta aula é poder identificar se por acaso em nossa família está acontecendo um costume, por dizer assim, errado que vem de geração após geração. Olha, é identificar e quebrar. Não é para justificar, porque às vezes podemos achar assim, eu sou depressivo porque na minha família todos são depressivos. Não, espera. Você pode, com a ajuda do Senhor, quebrar, ok? Em nome de Jesus. E eu falo isso por experiência própria. Na minha família, por parte do meu pai, existe uma maldição, eu chamo isso mesmo, uma maldição terrível, sabe? Inclusive acontece só com os homens. Os homens são incentivados desde bem jovem, com 14, 15 anos, a beber cerveja, a beber mesmo. E aí então eles falam, isso é ser homem tem que beber, fumar. Infelizmente, esse costume errado trouxe na família do meu pai, que temos muitos homens, estou falando muitos homens, alcoólatras. Sim, tem primo, tem tio, inclusive o meu próprio pai era alcoólatra. E isso, não imagina tudo que nós sofremos. Meu pai era um bêbado muito violento. Eu não sei, eu sempre falo isso, que se você sabe, existem dois tipos de bêbados. Existe o bêbado engraçado, esse que dança, fala besteira e dorme em qualquer lugar. E tem o outro, o chato, o violento, que fica por qualquer coisinha briga. Meu pai era assim. Quando eu chegava em casa, era horrível. Eu tinha que me esconder. Minhas irmãs também, porque era insuportável, violento, ok? E brigava com a minha mãe. Então, olha essa maldição que tem por parte da família do meu pai. Todos os homens bêbados, inclusive alguns deles alcoólatras. Aí um dia minha mãe me chamou. Eu lembro, eu estava com 14 anos de idade. E minha mãe contou essa situação. Olha, na família do teu pai tem este problema. Eu mesmo tenho sofrido muito com esse vício do teu pai. Eu lembro, falei. Eu peço uma coisa para ti.
Você é meu único filho homem, e eu gostaria que você não tenha esse vício, ok? Então, é tua decisão. Eu lembro, eu estava com 14 anos, eu fiquei pensando e olha, eu pensei assim, é verdade, eu não preciso continuar com essa maldição. Então pronto, eu não vou beber, não vou beber. E decidi, a partir desse momento, com 14 anos, não beber, não beber, ok? Eu não sei se eu poderia ser o bêbado engraçado ou o bêbado chato, não sei. Melhor corto pela raiz. E até o dia de hoje, não bebo, não gosto. Então, volto a te dizer, é necessário identificar, mas para quebrar, não é para justificar, ok? E quando falamos desses padrões repetitivos, não estou falando só do álcool. Por exemplo, existem famílias onde todos os matrimônios, ou quase todos os matrimônios, terminam em divórcio. Ah, então tem algo aí suspeitoso. O primo se divorciou, o tio se divorciou, os avós se divorciaram, meus pais se divorciaram, todo mundo se divorcia, ok? Então existe aqui uma maldição, mas isso não quer dizer que o meu matrimônio tem que terminar em divórcio. Eu tenho que cortar e fazer tudo para que o matrimônio, no meu matrimônio, venha a ser sólido, com a ajuda do Senhor. Outro, tem famílias onde, sabe, todos gostam de estar cheios de dívidas terríveis, gastam, consumistas. Volto a dizer, o primo, o tio, o avô, em casa também. Então, chega. Não, eu não tenho que continuar com esse problema de estar gastando mais do que eu ganho, ok? Então, é para cortar. Também existem os murmuradores, existem aqueles que têm sintomas depressivos, e aí vai lá, ok? Então, olha bem esta questão. Não é para justificar, é para quebrar. Você pode quebrar em nome de Jesus. E como? Como eu falo disto? Com que autoridade? Com a autoridade da palavra do Senhor. Você vai lembrar da história de Gideão. Gideão foi escolhido pelo Pai Celestial para ele liderar a libertação de Israel em um momento específico. E Israel estava sendo atacado por um poderoso inimigo e o Senhor decidiu que Gideão ia liderar esse momento de libertação. Mas veja, Gideão fez algo bem interessante antes de vencer o inimigo. Esta história se encontra no livro de Juízes, e é aí que quero te falar. Juízes capítulo 6, versículo 25 e versículo 26, diz assim que Gideão, antes de vencer o inimigo, ele destruiu o altar que estava dentro da casa dele, do pai dele. Ou seja, dentro da casa de Gideão existia um altar idólatra. Ah, isso estava também atrapalhando. Que interessante. Aqui aprendo algo. Antes de vencer o inimigo externo, é necessário vencer o inimigo que está dentro de casa, ok? Antes de querer mudar o Brasil, querer mudar São Paulo, querer mudar a igreja, quero mudar essa igreja, esse pastor não sabe de nada, começa mudando tua casa, começa mudando teu matrimônio, começa mudando tua vida financeira, começa mudando os problemas que estão em casa, ok? Porque talvez existem altares idólatras que vêm de geração após geração. E aí não tem como vencer o inimigo externo se você não vence o inimigo que está em casa. Então, primeira questão, identifica esse modelo e quebra em nome de Jesus. Não justifica, só quebra e avança para a conquista. Algo que temos que perceber com respeito a estes costumes errados que vêm de geração após geração é que eles não chegam de um dia para outro assim com muita força. Não, eles chegam devagar, pouco a pouco. Pouco a pouco vão tomando força e de repente estão guiando a nossa vida, as nossas decisões. Ninguém quer de um dia para outro se tornar uma pessoa murmuradora. Ninguém quer de um dia para outro se tornar uma pessoa depressiva, triste. Não! É pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E aí, de repente, toma força e nos controla. Então, o que o Senhor está nos querendo dizer aqui é que certas sequências repetitivas vão avançando e nos vão invadindo. Por isso que você vai lembrar daquele texto que diz assim que um dos problemas é que o cachorro volta para o vômito. Olha, que expressão forte, não?
Então, se eu já sei que é algo errado, por que eu volto? É a ideia do cachorro, o cachorro querer voltar ao vômito, é algo, nossa, imagina, que ruim. Então, se eu já sei que tem esse problema, se eu já sei que existe uma sequência geracional na minha família, então, por que quer voltar? Por que quer justificar? Por que quer ainda continuar agindo diante desse padrão errado? Ok? Isto é muito importante. Por isso que já entro na ideia principal. Como quebrar isso? Como destruir? Primeira questão, muito importante. Lembra, isto é muito importante. Eu já tenho conversado várias vezes aqui na Escola Plenitude. Quem é você diante do Senhor? Qual é a tua verdadeira identidade? Qual é? Você é filho e filha de Deus, amado pelo poder do nosso Senhor. Amém? Amém. Essa é a tua identidade. Por que eu falo isto? Porque existem cristãos que eles se apresentam assim, dizendo, eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou. Já colocou uma identidade distorcida. Outros, eu sou uma pessoa murmuradora. Eu sou uma pessoa triste. Espera, não, você não é murmurador, não é triste, não é depressiva. Você é filho e filha de Deus, amado pelo Pai, liberto pelo poder do sangue de Jesus, ok? Liberta dessas amarras. Então, primeira questão, volta para a tua verdadeira identidade. Olha como o nosso Pai Celestial te enxerga. Não te enxerga como aquela pessoa ruim, não, como algo muito valioso. Segundo, sabe, às vezes, não quero dizer que é intencional, mas meio que faz uns acordos emocionais, meio esos chantaginho emocional, sabe? Meio como que, porque eu quero a atenção das pessoas, essa ideia do vitimismo que eu já tenho conversado bastante nas diversas aulas da Escola Plenitude, o meio que, sabe, gosta de chamar a atenção, como dizendo assim, é que eu sou uma pessoa que não sou muito inteligente, sabe? E eu preciso de ajuda de alguém. Eu já estou determinando isso, que eu não tenho capacidade mental. Outra, é que eu sou uma pessoa que não sei lidar com certas situações, então eu preciso que alguém esteja aqui no meu lado, sempre me falando, me incentivando. Olha, eu estou colocando certas limitações a partir de situações emocionais, ok? De tanto repetir, a ideia do o cachorro volta ao vômito. Outra, é que sempre, na minha casa sempre vai faltar dinheiro, na minha casa sempre vai faltar. De novo, estou determinando, através de mentiras, questões da minha vida, da minha casa. Não, você não é assim, ok? Quebra essas estruturas, quebra essas mentiras, quebra essa ideia do vitimismo. Você é uma pessoa muito forte, você tem a sabedoria do Senhor, diz a Bíblia, diz o livro de Tiago, que todos nós podemos pedir sabedoria e o Senhor nos entrega. Você tem a autoridade de Cristo, o poder de Jesus. Então, como que não, que isto o outro? Não olhe para limitações ou muito menos invente as limitações. E finalmente, sim, eu sei que existem algumas características dentro de nosso temperamento. Não vou dizer que todo mundo é extrovertido, todo mundo assim é corajoso. Não, existem algumas nossas características. Perfeito. Isso eu reconheço. Mas o que eu estou falando aqui de questões espirituais, ok? Questões espirituais. Não tem como você acreditar que porque um estilo de vida antes de você ser cristão, esse estilo de vida te guiou, agora continuará te guiando. Não, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Olha, que interessante. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era violento, era tudo assim terrível. Mas quando teve um encontro com Jesus, ele usou toda essa sua vontade que tinha para pregar o evangelho, o direcionou para o lugar certo. Ele não continuou sendo aquele homem todo meio violento, louco, não. Agora ele era corajoso para pregar o evangelho, para ir a diversos lugares. Então, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, ok. Aconteceu, não vou negar.
mas agora tem todo o poder para destruir esse mal que está na tua família e não permitir que ela venha a crescer e muito menos continuar atingindo a novas pessoas, talvez teu filho, talvez teu neto. Perfeito? Então, que lindo, que lindo. O Senhor, Ele te ama e você é um filho, uma filha de Deus, guiado pelo Pai Celestial. Muito bom, temos aprendido que é possível quebrar essa maldição geracional e tudo começa por nós, ok? Está em nossa mão essa possibilidade. Agora, como é que se rompe esse ciclo? Vou te explicar melhor. Você tem um jardim e tem mato ruim. O mato ruim está surgindo. Você diz assim, eu vou cortar. Ao pouco tempo que acontece, surge de novo o mato ruim. Mas eu cortei. Não é só cortar, é necessário tirar desde a raiz. Então, isso que o Senhor está querendo te dizer. Você já identificou esse ciclo errado, esse padrão errado na tua casa, na tua família? Perfeito! Então, faça como Gideão. Destruir totalmente, destruir aquilo. E como? Tira. Tem que romper totalmente. Pastor, mas isso é muito radical, eu vou fazer pouco a pouco. Não, pouco a pouco não adianta. Eu vou te explicar melhor. Volto para aquilo que eu falei no início sobre a família do meu pai. Meu pai mesmo, ele era uma pessoa muito escravizada pelo álcool, pela cerveja. Ele era alcoólatra. E sabe o que ele falava? A grande mentira de todo alcoólatra. Quando eu quero, eu deixo este vício. Quando eu quero, nunca deixou. Porque ele colocou uma mentira. Ele falava, não, quando eu quero, pouco a pouco vou deixar. Pouco a pouco ele morreu alcoólatra, ok? Nunca abandonou, porque não é pouco a pouco, é uma decisão radical. É necessário dizer, não mais, na minha casa, na minha vida, não mais vai esta questão. Quebro em nome de Jesus. E aí a Bíblia nos vai dizer, por exemplo, fala assim, é interessante como a Bíblia diz, aquele que gostava de mentir, ou seja, tem já costumes errados, diz assim, para de mentir, mas a partir de agora, começa a falar a verdade, começa a substituir esse hábito errado das mentirinhas por algo que é certo, fala a verdade. A Bíblia diz assim, aquele que era mão de vaca, para de ser assim, de ambição, e agora precisa ser generoso, totalmente outra pessoa, ok? Então não é que, não, pouco a pouco não existe. Nesta batalha de quebrar esses modelos, essa sequência, não pode você fazer pouco a pouco. Porque o pouco a pouco acontece o que eu falei anteriormente. O cachorro, o cão, volta ao vômito. Sim, volta. Então, renuncie totalmente em nome de Jesus. Não justifique. Não comece a achar que você tem a força para controlar isso. Como falava meu pai, não, eu controlo o meu vício. Mentira. O vício controlou a vida toda e, sobretudo, pouco a pouco nunca vai embora. Ok? Que mais? A partir daí, então, já que você identificou, veja, o Espírito Santo te está entregando essa luz, começa a levar esta verdade para a tua casa, a tua família. Começa a ajudar outros familiares que talvez tenham esse problema. Talvez tua mãe, teu pai, talvez teu irmão também está sendo contaminado por essa mentira e fala assim, não, em nome de Jesus você pode. Do jeito que também eu estou fazendo, estou lutando contra isso e destruindo desde a raiz. Então você pode. Compartilha, sabe? Você seja uma pessoa que leva essa verdade do Pai Celestial para os da tua casa. Porque é aí que começa. Porque você não foi o único que teve esse problema. Lembra? Vem de geração após geração. Papai, mamãe, o tio, o primo, o avô, teus irmãos, às vezes até teus sobrinhos já têm isso, inclusive às vezes nossos próprios filhos. Então, é necessário quebrar totalmente. E como fazer isso? Só com a Bíblia, só com a palavra do Senhor. O nosso Deus nos entregou o Espírito Santo. Que lindo, é maravilhoso. O Espírito diz que também é conhecido como o Espírito da Verdade. Ok. Então, o Espírito da Verdade vai dizer algo. Na tua casa tem este problema.
Não, mas todo mundo tem. Não, não estou falando de todo mundo. O Espírito Santo vai dizer, na tua casa, ok? Não, mas eu conheço sei lá, uma pessoa que mora, um colega de trabalho que também faz. Não, não. Esquece dos outros, ok? Começa por ti. O Espírito Santo dialoga. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos conhece perfeitamente. Então, ouve totalmente e acredita. Em nome de Jesus, você pode, sim, pode quebrar isso. Ok, finalmente, quero terminar esta aula te dizendo, esta parte desta aula, te dizendo algo. Não existe nenhuma fortaleza que seja maior que o poder do nosso Senhor, ok? Por mais que esteja enraizada de geração após geração, ok? Pode ser que esse problema já vem de 5 ou 6 gerações, mas esse problema não é tão poderoso que nosso Pai Celestial não possa quebrar. Então, procura a ajuda dele, a força do nosso Pai e a sabedoria do Espírito Santo e destrói em Cristo Jesus. Amém. É muito lindo ver que nós, os pais, podemos abençoar os nossos filhos, permitindo que eles avancem muito mais rapidamente do que nós temos feito em nossa vida. Por exemplo, a minha filha Priscila, ela conseguiu sua carteira de motorista com 18 anos. Eu, sabe com quantos anos consegui minha carteira de motorista? Com 30 anos. Ou seja, ela é muito mais nova que eu. Mas por quê? Porque aqui em casa nós temos carro. Que bom! Então ela já dava para praticar. Na minha casa, quando eu era jovem, nós não tínhamos carro. Então foi mais difícil. Por isso que eu demorei. Ok, com isto eu quero te dizer que você, como pai, como mãe, pode abençoar, mais uma vez, a teus filhos e as próximas gerações com a atitude certa. E qual é essa atitude certa? Quebrar. Você não foi chamado, escolhido por Deus para repetir modelos errados. Você foi escolhido pelo nosso Pai Celestial para restaurar, curar, transformar. Olha, glória a Deus por isso. Então, é um momento maravilhoso hoje de dizer, até aqui chegou esse problema, mas a partir de hoje, novas coisas, novos momentos e, claro, novas conquistas. Se por acaso teve esse problema na minha casa, ok, hoje é o último dia. A partir de agora, não mais. Então, como fazer isso? Reconheça, identifique o problema. Segunda questão, não negocie, quebre ela, derrube totalmente, em nome de Jesus, totalmente, e construa um novo modelo. Venha substituir aquilo por algo que realmente o Senhor deseja. Algo bom, algo lindo, algo maravilhoso. Então, esta aula tem que concluir orando. Orando, mas não é simplesmente orar por orar, uma oração final, não. Uma oração que realmente nos permite identificar o que o Senhor deseja fazer em nossa vida, através de nós, para abençoar as próximas gerações da nossa própria casa. Então, ora comigo em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos que neste momento o Espírito Santo nos venha a revelar que modelos, padrões errados estão vindo em nossa casa de geração após geração, em nossas famílias, Pai. E não é para lamentar, não é para justificar, é para quebrar, Pai, aqueles costumes errados. Em nome de Jesus, queremos renunciar àquela situação que está destruindo nossa vida e as próximas gerações também da nossa família. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que Jesus tem o poder e a autoridade para derrubar isso, destruir e totalmente nos entregar um novo momento. Por isso, Pai Celestial, em Cristo Jesus, faz de nós, os que estamos assistindo esta aula, instrumento da bênção em nossas casas para poder levar esta verdade em Cristo Jesus a todos nossos familiares e a partir de agora dizer, até aqui chegou esta situação, este mal, mas em nome de Jesus agora tudo se faz novo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua ajuda e, sobretudo, porque o Senhor sempre nos entrega novos momentos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.